Meu nacional. Daqui a pouco a gente fala do Nassa. Vamos começar falando da Copa do Nordeste. Rapaz, isso porque Botafogo e Campinense empataram em 1-1. Resultado que não ajudou nenhum assim, dos né? dois. Pois é, o Belo depende só das próprias forças, o Campinense não. Vamos ver como é que foi o clássico ontem aqui no Almeidão. Vamos lá. Para a partida de ontem, o Belo chegou naquele gás, após vitória contra o Sport e o Sergipe. O Campinense em um cenário de oscilações dentro da competição. A torcida dos dois lados estava lá. Uns rezavam, outros secavam. Com a cobrança batendo na porta, o Campinense já começou o jogo com faltas em cima do Belo. Não demorou muito para a resposta do time da capital vir com gol. Com vontade, Anderson Paraíba mandou para Gabriel Iano abrir o placar. Isso aí eram 2 minutos jogados ainda. Dali pra frente, o plano era aumentar a vantagem. Adilson Bahia tentou, mas não rolou. Gustavo Coutinho também arriscou aos 15 e aos 24 do primeiro tempo. Quando Camilo, atento, segurou. O Campinense ainda tentou reagir e criar no finalzinho do primeiro tempo. Mas nada de balançar as redes. Final da primeira etapa com Belo ganhando de 1-0 em casa. Segundo tempo abriu com susto. Prestes a completar 1 minuto de reiniciado o jogo, a Raposa mostrou que queria se recuperar. O goleiro Luiz Cláudio livrou. O Belo tentou responder, mas foi perdendo ritmo. Tentou com substituições. Não foi suficiente. Olávio, aos 25 minutos, aproveitou a cobrança de Dione para deixar tudo igual. Gol da Raposa. Dali pra frente, pelo Belo, o esquerdinha ainda entrou. Anderson Paraíba acreditou que dava. Gustavo Coutinho quis aproveitar com cabeceio, mas no final ficou assim mesmo. Fim de jogo com empate. 1 pro Botafogo da Paraíba, 1 para o Campinense. Tá aí, portanto, para você acompanhar, Botafogo e Campinense voltam a campo no meio de semana, mas pelo Campeonato Paraibano. Melhor dizendo, o Botafogo volta a campo no meio de semana contra o Alto Esporte e o Campinense joga só no final de semana contra o 13. Rodada de clássicos pelo Campeonato Paraibano. Botafogo e Campinense vão pensar aí nos seus adversários. Vamos lá pro Souza. O Souza venceu a equipe do Globo por 5-1 também na Copa do Nordeste. Feia. Um jogaço do Souza. Vamos ver aí, detalhe, que o Globo abriu o placar com esse gol que você tá vendo, gol do Anderson. Mas aí, na sequência, o Souza foi lá com o Joboy. 1-0, 1-1 para a equipe do Souza, empate. Na sequência, segundo gol do Souza, do Daniel Costa, e o Souza foi bem demais. Arthur, uma noite inspiradíssima, 3 gols, você tá vendo aí, o primeiro deles, o Arthur comandou a vitória do Souza por 5-1 sobre o Globo do Rio Grande do Norte. Arthur tava bem demais e esse é o último gol dele pela equipe do Souza, vitória do Souza por 5-1, o Souza que reage agora na Copa do Nordeste, é vigia, né? Mas não que o Globo desclassificou o Internacional no meio de semana na Copa do Brasil, tá aí, perdeu para o Souza 5-1 no Marizão. O Souza volta a campo no meio de semana contra a equipe do São Paulo Cristal pelo Campeonato Paraibano. Vamos ver alguns dos outros jogos da rodada da Copa do Nordeste na tela para você acompanhar como foi a movimentação deste fim de semana. Na tela para você ver, a gente vai começar com o jogo lá em Alagoas, vitória do CRB sobre o Sampaio Correia, gol do Gilvan, 1-0. O CRB bem conquistou a classificação já à próxima fase. O Fortaleza jogou contra o Altos em Teresina. Gol do Pikachu para o Fortaleza, abrindo o placar. Tá aí na tela para você ver. E na sequência, ele, Betinho, artilheiro do Altos nessa Copa do Nordeste, empatou 1-1. Aqui na tela da TV Tambaú, o torcedor acompanhou Sport Bahia, um super clássico pela Copa do Nordeste. E com esse gol do Luciano Juba, pois é, o Sport abriu o placar e eu disse contra a equipe do Bahia. Bahia, viu? Temos aí o empate do Raí para a equipe do Bahia. Muita comemoração lá na Arena Fonte Nova. E o Bahia gostou do jogo. Você está vendo aí o gol do Rodallega. Grande passe do Daniel Rodallega, que é artilheiro da Copa do Nordeste. 7 gols, 2-1 para a equipe do Bahia. Mas o Sport foi atrás do placar. Pedro Nares, nessa bobeada do goleiro Matheus Teixeira.
empatando mais uma vez o jogo. E olha, aos 46 minutos do segundo tempo, o Sport virou mais uma vez com o Rodrigão. O Sport também está classificado à próxima fase da Copa do Nordeste. Esse gol aí que você está vendo. Amanhã a gente mostra os outros jogos que completaram essa 7ª rodada da Copa do Nordeste. Classificação na tela. Vamos ver as equipes paraibanas brigando pela classificação. Aqui, Fortaleza, CSA e Sport já classificados. E aqui, olha, são 1, 2, 3, 4 equipes brigando por uma vaga no Grupo A. No Grupo B, Ceará e CRB conquistaram a classificação. Todo mundo brigando aqui também. Quase todo mundo, à exceção do Floresta. Todas essas equipes brigam pelo menos por 2 vagas. E aí temos o Botafogo na 3ª posição com 12 pontos, o Náutico na 4ª com 11, Bahia, Souza e Altos brigando por essa classificação. Para o Souza, por exemplo, chegar até a próxima fase, precisa torcer aqui por um tropeço de Náutico e Bahia. Eles não devem vencer na última rodada. O Souza vencendo está dentro na próxima fase. O Botafogo só depende dele. No lado do Campinense a situação é um pouquinho mais complicada. Eu esperava mais o Campinense nesse campeonato. O Campinense vai torcer para o Botafogo. O Botafogo é adversário do Sampaio Corrêa na próxima rodada. O Belo vencendo e a Raposa também vencendo. Pode subir os dois. Pode subir os E dois. o Souza tá E o aqui, Souza ó. joga contra o Atlético da Bahia. Se o Souza Os dois ganhar- brigando pela classificação. Se o Souza ganhar, o Campinense ganhar e o Belo ganhar, tá todo mundo classificado à próxima fase. Tá chamando? Vamos falar do Campeonato Paraibano? diz. Rapidamente, porque aconteceu, né? Algo lamentável. Um torcedor do 13 foi baleado de raspão lá no jogo. Você tá vendo imagens da confusão contra o Nacional de Patos. Um policial militar lotado em Pernambuco atirou no momento de uma confusão lá depois de um gol do Nacional de Patos e ele foi detido, foi encaminhado à Central de Polícia de Campina Grande. A gente tá vendo essas imagens aí. O torcedor, ainda bem, foi baleado de raspão. Passa bem, não precisou ser hospitalizado. Então, e o Mas moído? cenas lamentáveis. Olha o moído. Pois é, o presidente, né, inclusive do Nacional de Patos, veio aí tentando apaziguar a situação e a gente está vendo esse registro lamentável no Campeonato Paraibano, precisa confusão disso. no Presidente Vargas, reabertura do PV, há 2 anos já que não recebia Não precisa público disso. e a gente está vendo a Polícia Militar aí intervindo na situação. Tamo junto. Vai, obrigado. Até amanhã, segunda precisava parte da Copa do disso. Nordeste. Amanhã a gente fala de esporte. 13h03.